O que é recuperação judicial? Como funciona esse processo? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador deste canal, que tem por objetivo compartilhar com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente da área de recuperação judicial. E aí vamos iniciar pela pergunta: o que é recuperação judicial? Recuperação judicial é um instituto previsto na Lei 11.101 para o empresário em crise. Melhor dizendo, para a empresa em crise. Uma empresa com dificuldades econômico-financeiras, com dificuldades de fazer frente aos compromissos de curto e médio prazo assumidos, ela tem como alternativa ingressar em recuperação judicial para repactuar os seus compromissos. Tudo isso na forma da Lei 11.101. E o primeiro detalhe importante que eu quero chamar a atenção é que essa legislação é destinada ao empresário, é destinada à empresa. E isso quer dizer que cooperativas, associações, sociedades civis estão expressamente excluídas dessa possibilidade. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2020, em que se discute no Brasil as questões como produtor rural ingressar em recuperação judicial, já com decisões no Superior Tribunal de Justiça apontando para o direito do produtor, e em algumas questões pipocando Brasil afora sobre associações ingressando em RJ, mas em regra, na forma da Lei de Falências e Recuperação Judicial, essas entidades estão excluídas de ingressar em recuperação judicial. No caso do produtor rural, já existe aí uma posição que vem se sedimentando em sentido favorável. Mas isso nós ainda vamos acompanhar os próximos capítulos. Importa dizer aqui que a recuperação judicial é uma alternativa à empresa em crise. A empresa que não tem condições de fazer frente a seus compromissos, mas, outro detalhe importante, a empresa que tenha condições, a empresa que tenha um mercado, a empresa que tenha viabilidade econômica. Para vocês terem uma ideia da pertinência disso, algumas comarcas pelo Brasil instituíram o que se chama de perícia prévia para o processamento da recuperação judicial. E você vai me perguntar: Marcelo, o que isso significa? Isso significa simplesmente que alguns juízes, antes de deferir o processamento da recuperação judicial, você vai me dizer: Marcelo, mas eu nem sei o que significa essa expressão. Calme, que eu já vou chegar lá na segunda pergunta, como funciona a recuperação judicial, como funciona o processo de recuperação judicial. Mas assim, alguns juízes, antes de deferir o processamento da recuperação judicial, pedem um estudo chamado perícia prévia, que tem por escopo, que tem por objetivo simplesmente apurar se esta empresa tem condições para soerguer-se, condições para recuperar-se. Uma questão importante, portanto, para a recuperação judicial é que essa empresa tenha viabilidade econômica, outro detalhe importante. E qual é o objetivo do processo de recuperação judicial? Em uma palavra, é oferecer à empresa uma alternativa à quebra. Acredita-se que a falência é o pior cenário para o mercado, para os credores, para a sociedade como um todo. E aí se tem como princípio vetor, princípio primeiro de análise dos processos de recuperação judicial, o princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47 da Lei 11.101, que eu faço questão de dividir com você, ler esse artigo em conjunto para a gente entender qual é o espírito do legislador, qual foi o espírito do legislador ao conceber essa legislação. Qual é a ideia que subjaz à recuperação judicial? A ideia é a preservação da empresa, não com a intenção de proteger o devedor, mas com a intenção de preservar os interesses da sociedade, os interesses dos trabalhadores, os interesses do fisco, né? os interesses da sociedade, o interesse público e o interesse também dos credores. Vejam comigo o artigo 47.
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Bom, então, ler um artigo 47 comigo, qual é o substrato jurídico importante aqui? Esse artigo é o verdadeiro vetor de interpretação de inúmeras questões judiciais que surgem no curso do processo de recuperação judicial. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em uma série de discussões no curso, no andamento da recuperação judicial, o juízo, os tribunais, o Superior Tribunal de Justiça vai se socorrer no princípio da preservação da empresa para analisar os conflitos existentes. Então, o que está por trás disso é preservar a atividade econômica, mesmo que para isso, eventualmente, a pessoa física do empresário tenha que ser afastada da dinâmica da empresa, mas isso é uma outra questão que eventualmente nós vamos em breve abordar. Agora eu quero aqui explanar com clareza e de uma forma compreensível, até para quem não é iniciado no mundo do direito empresarial, as questões que envolvem a recuperação judicial. Compreendido em linhas gerais o que é recuperação judicial, eu quero agora abordar com você o passo a passo da recuperação judicial. Eu não vou poder me aprofundar em cada passo do processo, mas eu quero que você entenda a cronologia da recuperação judicial. Como é que ela começa e como é que ela termina. Algumas balizas temporais claras para você se situar, seja na posição do empresário que imagina ingressar em recuperação judicial, seja na posição do credor, seja na posição do administrador judicial, seja na posição de procurador de uma dessas partes, seja na posição do juízo, tá bem? Bom, então vamos pensar no seguinte, a recuperação judicial tem o seu primeiro passo com a petição inicial distribuída no juízo competente. Então assim, agora se você é advogado, corta para mim e preste atenção. A petição inicial da recuperação judicial distingue-se do modelo de petição inicial previsto no Código de Processo Civil. A petição inicial da recuperação judicial, ela deve cumprir todos os requisitos previstos no artigo 51 da Lei 11.101 e são incisos que não podem ser desconsiderados sob pena do indeferimento da petição inicial. Então, vê bem, é um trabalho bem especializado que você deve levar em conta cada um dos incisos do artigo 51, que eu não vou me deter agora, mas em momento oportuno eu vou tratar desse assunto também. Eu quero só chamar a atenção que a recuperação judicial inicia com a distribuição dessa petição e os efeitos decorrem do deferimento do processamento da recuperação feito pelo juízo. Então, vamos bem devagar nesse passo, porque agora nós estamos entrando no mundo pantanoso do processo judicial. Então, protocolada a petição inicial com todos os requisitos previstos no artigo 51 da Lei 11.101, ato contínuo, o juízo vai verificar a existência e o cumprimento de todos esses requisitos e, em estando presentes, ele vai ter duas opções. A primeira opção é determinar uma perícia prévia, já através de um administrador judicial. Poucas comarcas fazem isso no Brasil, mas é uma tarefa interessante. E a perícia prévia tem por escopo analisar por alguém especializado, por um profissional especializado, a possibilidade de êxito da recuperação judicial. Porque, se você ainda não captou essa ideia, guarde ela com carinho, recuperação judicial importa em um relativo sacrifício do conjunto dos credores e da sociedade, e aí o juízo quer analisar nessa perícia prévia, que existe em poucas comarcas, mas que é importante dividir com você, se vale a pena esse sacrifício em razão da existência ou não de viabilidade econômica da empresa. Então,
os juízos em que existe a perícia prévia, o juízo vai determinar a perícia prévia, e os juízos em que não existe, ele vai deferir o processamento da recuperação judicial. Então, distribuída a petição inicial, com todos os requisitos previstos no artigo 51, o juízo ou vai encaminhar para a perícia prévia ou vai determinar o processamento da recuperação judicial, que não é o mesmo que aprovar a recuperação judicial. Essa é uma distinção muito importante e vários colegas, vários advogados que não são especializados, que não conhecem a rotina dos processos de insolvência, não sabem que é diferente deferir o processamento da recuperação judicial de aprovar a recuperação judicial, ou melhor, aprovar o plano de recuperação judicial. Nesse primeiro momento, o juízo simplesmente vai deferir o processamento, que significa, em bom português, processe-se a recuperação judicial. E aí, nesse primeiro despacho, ele vai determinar quem será o administrador judicial, vai nomear o administrador judicial. Outro detalhe importante, ele vai determinar a publicação do primeiro edital que informa o rol de credores indicado pela empresa devedora, e além disso, ele vai suspender todas as execuções, todas as ações e execuções em andamento contra a atividade empresária, contra a empresa. Então, esse terceiro detalhe que eu mencionei é o chamado stay period, que consiste nos 180 dias após o deferimento do processamento da recuperação judicial, se suspendem todas as ações e execuções contra o devedor. Vê bem, essa é a forma escrita da Lei 11.101, mas mais um detalhe, para vocês verem como tem detalhe importante, né, nessa discussão, é que essa suspensão dos 180 dias se destina às execuções contra a empresa em recuperação judicial. Ou seja, ações de conhecimento podem ter o seu regular prosseguimento. O que se barra nesse momento é qualquer ação que tenha o condão de excursão patrimonial. É qualquer ação judicial que tenha que esteja em andamento e seja capaz de bloquear qualquer bem ou direito do empresário, da empresa, melhor dizendo, em recuperação judicial. Então, com a petição de acordo com as exigências do artigo 51, o juízo vai deferir o processamento da recuperação judicial e, ato contínuo, nomeará o administrador judicial, fará publicar o edital do quadro geral de credores que a empresa que ingressou em recuperação apresentou na petição inicial e, questão muito importante, vai suspender todas as execuções em face da recuperanda. Esse é o chamado stay period, de 180 dias, na qual todos os credores que estão com ação de execução em andamento contra a empresa têm estas ações suspensas por determinação do juízo universal, que é o juízo da recuperação judicial. E aí você vai me perguntar por que a existência do stay period, por que a suspensão dessas execuções? Na inteligência da Lei 11.101, se pretende, com a suspensão dessas execuções, criar, de um lado, condições para a empresa ter um fôlego, para a empresa respirar e construir um plano de recuperação adequado às suas condições econômico-financeiras. E um segundo argumento importante é que essa suspensão faz com que os credores que estão impulsionando as execuções tenham a possibilidade, ou seja, tenham a obrigação de entrar em diálogo com a recuperanda e buscar as tratativas para a construção de um plano de recuperação judicial. Então, o stay period, os 180 dias previstos na lei, em que, em regra, se estendem um pouco mais. Além dos 180 dias,
e se estendem até a Assembleia Geral dos Credores, em que se aprecia o plano de recuperação judicial. Esse período de suspensão das execuções e ações contra o devedor serve para a empresa respirar, porque vê bem, a empresa que ingressa em recuperação judicial, regra geral, tem uma série de ações judiciais contra si. Se a empresa não tem nenhum problema, se a empresa não tem nenhuma dificuldade judicial, não tem nenhuma dificuldade financeira premente, ela não ingressa em recuperação judicial. Então, esse período de 180 dias acaba tendo por finalidade criar condições para a empresa respirar de um lado e acaba obrigando os credores a entrar em tratativas também com a empresa. Esse é o objetivo dos 180 dias, que assim, você advogado sabe disso, voa. Esses 180 dias aparentemente soam como um bom tempo para negociações, como um bom tempo de fôlego, como eu já mencionei, mas eles passam muito rápido. Então, quem trabalha nessa área deve, desde o deferimento do processamento da recuperação judicial, alinhar estratégias negociais para estabelecer com os credores. Até porque a outra tarefa da empresa que teve o deferimento da sua recuperação judicial é apresentar em até 60 dias improrrogáveis um plano de recuperação judicial. E o que deve conter nesse plano de recuperação judicial? Olha só, o juízo deferiu o processamento da recuperação judicial, deferiu a suspensão de todas as ações e execuções contra a empresa. Você sabe, as execuções são realmente suspensas, as ações de conhecimento podem prosseguir. E nesse percurso, o juízo determinou a nomeação do administrador judicial. Fez publicar também o quadro geral de credores apresentado pela empresa em recuperação judicial. 60 dias após o deferimento desse processamento, da publicação da decisão, o devedor, a empresa, deve apresentar um plano de recuperação judicial. E esse plano de recuperação judicial deve conter, anexo a ele, um laudo de viabilidade econômico-financeira da empresa. Então, não há que se ficar tranquilo com esses 180 dias. Após o deferimento do processamento, é obrigação da empresa iniciar, abrir a mesa e pensar em um plano de recuperação que possa, pelo menos parcialmente, fazer frente aos compromissos que a empresa possui. E essa construção, esse plano de recuperação judicial deve ser feito a partir de uma análise estratégica da empresa e deve ser feito especialmente também tendo em vista o quadro de credores que vai aprovar ou não o plano de recuperação judicial. Nesse sentido, esse trabalho é um trabalho que deve ser construído, como eu sempre afirmo, como um quebra-cabeça. Você sabe, tem 4 classes que integram o quórum de aprovação do plano de recuperação judicial. Os trabalhadores, os credores com garantia real, os credores ditos quirografários e os credores chamados ME e EPP. Um plano de recuperação judicial deve levar em conta essas 4 classes para aprovação na forma do artigo 45 ou na forma do Crandall, questões que eu vou abordar em momento oportuno. Eu quero aqui só chamar a atenção do passo a passo do processo de recuperação judicial. Então, você viu comigo. Primeiro, pedido de recuperação judicial, uma petição inicial bem instruída na forma do artigo 51. Essa petição inicial deve conter uma série de questões que não vou abordar agora, mas eu ainda vou abordar. Me acompanhe, se inscreva nesse canal que você vai ter esse conteúdo, essa discussão feita por mim. Com a decisão do juízo de deferir o processamento, ele vai suspender as execuções, ele vai nomear um administrador judicial, ele vai fazer publicar o quadro de credores apresentado pela empresa e você terá 60 dias, essa é a data, 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial, cujo escopo é a aprovação para o seu erguimento da atividade empresária. Essa
é a finalidade. Bom, na Assembleia de Credores, o que acontece no mais das vezes é uma renegociação contínua, por assim dizer. Regra geral, não é na primeira Assembleia de Credores que se aprova ou se reprova um plano de recuperação. Os credores estão se aproximando da empresa para chegar num termo comum e a empresa está se aproximando dos credores no mesmo sentido para construir um termo que seja compatível, primeiro, com as expectativas dos credores e especialmente com as condições, com as possibilidades de pagamento da empresa. Esse é todo o movimento, tem muitas questões em torno disso. Esse é o primeiro vídeo sobre recuperação judicial que eu estou dividindo com você. Terão muitos outros e se você gostou desse panorama que envolve recuperação judicial e passo a passo do processo, eu quero que você siga esse canal, clique aí para nos acompanhar e depois clique no sininho porque você não vai se arrepender. Espero que você tenha gostado, tanto quanto eu gostei de fazer esse vídeo. Grande abraço e em frente!